Olá, sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé. Edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e o tema de hoje é: qual será o papel do Brasil na valorização da floresta em pé? Hoje nós vamos discutir como o Brasil pode liderar uma nova economia baseada na valorização da floresta, conectando a natureza, inovação, tecnologia, negócios e impacto positivo. Para discutir esse tema, estou muito bem acompanhada de dois especialistas. Michele Araújo, ela é estrategista de futuros regenerativos, C-Level as a Service e conselheira para grandes corporações. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz, obrigada pelo convite e vai ser bem interessante fazer essa troca com vocês hoje. Nós que agradecemos, Michele. E nós temos também o José Guilherme Trivelato, Zé Trivelato, que é CEO da Azon, empreendedor e estrategista em inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Zé. Obrigado, uma honra fazer parte desse episódio, estou muito animado. Muito bom. Então vamos ao que interessa. Perguntar para vocês o que motiva vocês a trabalharem nesse fronte de sustentabilidade. Começando por você, Michele. Tá bom. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro eu preciso de energia para acordar, né? Então, uma das partes que me motiva é ter a saúde em dia de uma forma integral para poder lidar com isso. Eu sinto que a gente não está desconectado desse meio ambiente. E eu trabalho muito há já mais de 20 anos com essa agenda da sustentabilidade e tudo que está internalizado nela, comunicação, design, articulação de redes. E, para mim, a sustentabilidade veio como um destino, não veio como um objetivo claro. Então, conseguir trabalhar nessa multiplicidade, conectar esses atores que estão fazendo na ponta, mas também precisam chegar nos ambientes mais corporativos, no pequeno, no grande, longe, perto, na milícia vai vencer. É aí que o impacto realmente compete. Eu acho que eu não sei trabalhar de outro jeito. Eu sou uma pessoa que gosta realmente de ativar essas redes, gosta de estar ajudando a que esse impacto realmente aconteça. É muito bom, né, você trazer isso, porque você é uma estrategista de futuros regenerativos. Adorei esse título. E essa construção de futuro só acontece em rede mesmo, né? E precisa ter energia para administrar essas redes, né, Zé? É algo que você faz também, né? Com certeza. Eu acho que na minha caminhada, jornada profissional, né, o que me fez ir para esse lado de sustentabilidade, eu sempre fui uma pessoa também muito inquieta com algumas questões. Eu até estava comentando hoje mais cedo, eu sou um cara que eu gosto muito de estar na rua, de ver gente, de entender o que está acontecendo e de aprender a toda hora. E nessas viagens de explorando, né, os projetos e acompanhando um pouco o que acontece no interior do Brasil, isso me cativou demais, porque é uma coisa que me impactou demais, né? De ver a realidade como ela é e não como é dita. De vivenciar um pouco, de entender um pouco o que está acontecendo lá. E isso, enfim, me cativou, me encantou e eu falei, putz, eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. E aí veio a ideia, né, da gente trazer isso como uma linha de criação e de conteúdo para educação e conscientização ambiental. Isso, e de buscar os outros, né, Zé? Porque Exatamente. é como a Michele falou, né? A mudança só acontece em rede e a gente tem que buscar pessoas que estão dispostas a E eu isso. saindo de São Paulo e me impactando com isso, sabe, eu volto só, cara, eu preciso compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis, porque eles têm que entender essa minha visão. Acho que o meu propósito é meio que esse. Muito bom, muito bom. Michele, o Brasil tem tudo para liderar a economia da floresta em pé, mas o que afinal falta para isso acontecer? Acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando já, dessa conexão e dessa visão sistêmica, porque se você não olha para esse todo, a gente continua nesse ponto de olhar para a floresta como se ela fosse um ativo ambiental só. E, na verdade, a gente depende dela para viver, a gente é parte de um sistema vivo como um todo. Então, tentar traduzir, sair desse lugar de ativo ambiental para que isso seja uma infraestrutura, conectando todos esses atores, né? A pessoa se mantém a floresta em pé, conectando
políticas públicas, governos, empresas, de modo geral, e quem quer fazer junto, né? O teu projeto tem muito a ver com isso, inclusive, da gente poder não só depender das grandes estruturas para mover esse modelo, mas também capilarizar isso entre quem quer fazer, independente de alguma verba de governo ou de alguma verba de empresa, né? Implicar os indivíduos, né? E compartilhar essa responsabilidade. Eu acho que quando a gente deixar de olhar para isso como só um ativo e entender que a gente pode fazer um plano de desenvolvimento do país baseado nas florestas, e quando isso gera valor também compartilhado, distribuído, aí a gente começa a mudar essa mentalidade. Com certeza. Visão sistêmica é algo que conversa muito com o teu mundo, né, Zé? Como estrategista de inovação e tecnologia. Eu fico aqui pensando como o avanço da IA, e sobretudo a IA generativa, acostumou a gente muito a querer fugir do entendimento contextualizado das coisas, né? Ligar pontos. A nossa capacidade de ligar pontos, de pensar de forma autoral, de levar as coisas que a Michelle está trazendo em consideração, acaba sofrendo um pouco, né? Claro. Como que você acha que isso... Como você vê essa questão? Eu acho que tem até um ponto interessante que vai muito de encontro com a nossa visão da Amazon, que é o do conhecimento e da educação. Hoje as pessoas usam a IA para tirar algumas dúvidas que elas não têm, ou que elas têm alguma certeza, mas elas não têm a profundidade do conhecimento. Então elas buscam alguma profundidade junto com a IA. E eu acho que isso demonstra que as pessoas elas têm sim interesse de buscar mais conhecimento, de se aprofundar em novos temas, em coisas que não estão no dia a dia dela, no alcance dela. Mas eu acho que falta esse norte, falta do porquê das pessoas se interessarem por aquele tema específico, né? E tem pesquisas, desculpa, Tem pesquisas que mostram isso, inclusive tem algumas instituições que fazem pesquisa todo ano sobre hábitos do consumidor, no Oxfam, por exemplo, e mostram as pessoas querem consumir de um jeito mais sustentável, querem viver de um jeito mais sustentável, mas às vezes não sabem como, ou tem esse diferencial da desigualdade social e a parte financeira que impacta muito, e aí fica muito difícil conseguir pensar nisso quando você está contando o que você tem que fazer no dia a dia para sobreviver. E eu acho que também tem quando eu falo dessa falta de norte, é de tipo, existe muita informação hoje. A gente pega, no nosso papo aqui, a gente vai para casa, o celular está ouvindo, vai absorver alguma informação e vai trazer conteúdos genéricos sobre algum tema específico. Então, as pessoas hoje é tanta informação que está faltando a capacidade de processar o que a gente está ouvindo. Tem opiniões de tudo que é lado, de tudo que é de perfil de pessoas, né? Então, como que a gente processa tudo isso? Então, esse norte de calma, siga uma trilha, comece por aqui, não adianta a gente querer saber como é o final, só chegar no final como uma conquista. Quais são as etapas, como que começa. A educação ambiental e conscientização ambiental está muito distante dos centros urbanos. E eu acho que também esse repasse de responsabilidade passa por aí também. Isso não é problema meu. Isso não é mais responsabilidade minha. Isso daí outro que cuide, outro que se aproprie. Eu acho que falta essa... Acho que passa por uma decisão, né, do que é importante. E também, essa decisão, às vezes, ela é prejudicada pelo fato de que a floresta é algo, às vezes, muito subjetivo e distante da maioria das pessoas. Né? Isso apareceu muito nos episódios do Forest Talk, né? É um tema comum. Como fazer para aproximar isso das pessoas, né? Visto que são Brasis diferentes, né? Então, e também... eu acho que é muito importante o tema que você trouxe de curadoria, de mostrar por aqui, né? E talvez no meio de tanto ruído, fazer uma curadoria e conversas como essa, por exemplo, que mostre para as pessoas, olha, tem essas opções aqui. Como você tem visto isso, Michelle, principalmente no seu trabalho de comunicação? Olha, você falou da educação ambiental. Meu primeiro trabalho na faculdade ainda foi como guia de turismo ecológico, dentro das escolas, para conhecer um pouco desse
ambiente das cavernas, da nascente do Tietê, de Pantanal, e poder levar essa educação para essa juventude. E hoje isso continua muito válido. Eu acho que a comunicação ela é parte integral desse processo. Você precisa planejar e entender quais são o que a gente chama de indicadores, às vezes, que mostram essa mudança. Isso pode acontecer tanto dentro das organizações quanto fora, no dia a dia, no planejamento familiar, mas entender realmente o que está virando a chave, para poder, aí, então, fazer com que isso cresça. A gente estava falando agora há pouco também, eu fiz a curadoria de sustentabilidade, um documentário sobre os desafios da sustentabilidade, mas quando a gente começou, a ideia foi, não vamos falar só dos desafios, vamos falar do que é a potência, que tem as soluções que estão acontecendo, tem tanta coisa boa acontecendo, e se você não comunica e não dá visibilidade e não conecta com outras iniciativas, as pessoas nem sabem, não tem como aprender. Então, comunicação é um meio que transpassa todos os setores de todo mundo. E a percepção de valor, né? Falando Sim. em valor, Zé, o que impede que a floresta seja reconhecida como um ativo econômico estratégico? Eu acho que hoje tem tanta pressão no assunto, né? E eu acho que essa ansiedade que a gente vive de chegar logo uma solução, no sentido, por que eu vou preservar se pode ser que o impacto da minha preservação agora eu nem tenha, eu nem esteja vivo para entender o que aconteceu no futuro, porque a gente fala de reflorestamento, por exemplo, 30, 40 anos para se entender o impacto ambiental, né, dessa ação. E eu acho que o que falta assim, para a gente acreditar que a viabilidade econômica seja um ativo, né, a floresta em pé seja um ativo, é essa aproximação do trabalho, essa compreensão do trabalho que é executado no dia a dia. Entender que são pequenas ações, são processos, é um acompanhamento Muito de diário, longo prazo. muito de longo prazo. Então, eu estava conversando agora há pouco, não é só uma ação, não é só um projeto, não é só uma região, são diversas ações com diversas regiões que a hora que eu acho que esse lado econômico interar com esses temas de forma própria e próxima, entendendo, se comunicando, acompanhando cada etapa, vai gerando esse engajamento e empatia com esse ativo. E aí ele transforma isso como uma questão positiva para ele, um ativo para ele utilizar em outras frentes, não só num relatório por obrigação. E passa também por uma mudança de mentalidade, né? Sim. De saber que é literalmente, né? Plantar árvores que vão fazer sombra sobre a qual não vou me sentar, né? Então, acho que tem muito disso na sabedoria ancestral, que é sobre isso, né, Michele? Tem muito disso e eu acho que tem vários elementos disso. Então, tem esse valorar esses ativos, não para que eles continuem sendo vistos como recurso, mas porque o social não está separado do ambiental. E as pessoas que vivem, mantêm a floresta em pé, elas fazem serviços ambientais que são essenciais para a manutenção dessa floresta em pé e da nossa vida, até desses produtos chegarem na ciência, para a medicina e tudo mais. Então, você conseguir valorar e, de novo, demonstrar, tanto pela comunicação em massa quanto pelas organizações que estão tomando decisão, que isso pode ser eu não gosto de falar de vantagem competitiva, mas de falar de uma oportunidade, né? A gente também falou disso, de como uma oportunidade que pode ser coletiva, transforma também essa mentalidade. Então, a gente precisa dar insumos para as pessoas conseguirem entender o que está na mesa, né? E também, assim, as oportunidades. Falando nisso, que modelos de negócio podem transformar a preservação em desenvolvimento econômico, Michele? Acho que os modelos que têm essa lente mais sistêmica. Não dá para olhar só para o seu pedaço, não dá para olhar só para regulamentação do que eu posso, até onde eu tenho que ir. Claro, a regulamentação é super necessária. Essencial. Essencial. E ela é muito forte no Brasil já. Mas a gente acaba, às vezes, sofrendo os desafios atrelados às nossas potências. Então, a gente tem a maior biodiversidade do planeta e um desmatamento altíssimo. A gente tem
água abundante, a gente tem uma das melhores regulamentações de corrupção, a gente tem culturas riquíssimas e uma diversidade incrível, e aí desigualdade social enorme. Então, como é que a gente consegue atrelar esses cenários para olhar para a potência disso tudo e ver o que é que mexe a régua, né? Você fala de serviços socioambientais, e se você atrela ali salário digno para as pessoas e a renda que aquilo pode gerar, se desbloqueia vários outros direitos que aliviam, por exemplo, o processo que as pessoas têm para conexão com políticas públicas. Então, não tem como olhar isso de uma forma separada. Precisa ser sistêmico, né? Precisa ser sistêmico e precisa ter alguém orquestrando toda essa rede. E uma coisa que eu gosto também nessa linha é de criar camadas. Eu acho que não existe uma única solução, não existe um único... Uma bala de prata. não é um produto, não é uma solução, né? Não é uma questão a ser resolvida. São várias. Existe o manejo sustentável, existe o crédito de carbono, existe essa questão de socioeconômico nas regiões, de desenvolver ele socioeconomicamente, da infraestrutura. Comentando, né, a gente comentando antes, no começo do episódio, uma coisa que me impacta é como ainda no Brasil a gente tem regiões que não tem saneamento, né? Não tem água. Problemas muito estruturais, né? E é muito distante. Aí essa distância, a gente trazendo isso para a capital, para regiões metropolitanas, cara, não é sei lá e falar, então tá bom, então naquela região lá eu vou fazer um investimento e criar o saneamento. Não, porque não é só isso o problema, é o que você falou, é o sistêmico, é no longo prazo. E talvez criar processos. esse seja um grande desafio, né? Conseguir endereçar esses problemas estruturais e tão urgentes e, ao mesmo tempo, avançar com a agenda de sustentabilidade, né? E se eu puder acrescentar um ponto, essas camadas em rede, que você mexe um ponto aqui e os outros também se mexem. Como é que esses atores trabalham em rede, uma governança distribuída, com corresponsabilidade, pensando em qual é a agenda comum? Porque essas agendas já são comuns. O que falta, às vezes, é que essa articulação traga todos os atores que precisam participar e corresponsabilizem, para também não acontecer o que você falou, não é problema meu. E, Michele, posso aproveitar esse ponto muito pertinente que você trouxe, que o G do ESG é o que a galera foge. Não quero nem falar sobre isso, né? Mas ele é necessário para poder fazer essa costura que vocês estão trazendo, né? Como fazer governança ficar mais em voga? É difícil, é um trabalho de formiguinha. Eu fiz muito planejamento estratégico para internalizar a sustentabilidade na estratégia de negócio das organizações, aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu vejo que é isso, a gente precisa traduzir para a linguagem deles, mas ir achando os aliados e as portas abertas que a gente consegue conectar e ir fazendo essa costura. Mas tem que ter essa tradução mesmo de o que gera menos risco, o que gera menos custo, como é que isso gera um benefício financeiro, não só para a organização, mas para os outros atores, para a sociedade, não desconsiderando a natureza, pelo contrário, a natureza é central para isso, e também fazendo junto, porque a gente fala muito em colaboração. Hoje essas palavras estão na moda, colaboração, ecossistema, rede, mas às vezes dá a impressão que vai até a página 2. Porque é difícil, né? Isso, cada um pensa no seu quinhão ali, mas se você tiver que pensar no todo, aí você começa a pensar, tá, de novo, indicadores que me ajudam a entender a transformação. E aí, quais são as iniciativas que precisam acontecer e estar conectadas, e quem cuida disso? Porque não é só quem está puxando essa ideia, todo mundo é responsável. E às vezes eu tenho a impressão que fica tudo... o prato da pessoa fica muito cheio. Sim. Né? Quem está carregando o piano também tem que cuidar de governança e tem que fazer outras coisas. E algum pratinho vai cair. E ainda está numa linha muito da desconfiança, do medo. Não é desconfiança, mas é do medo. Putz, vamos tocar nesse assunto, a gente vai ter que trabalhar isso. Tá no peso do prato pesado, não pegando, ainda quem está cuidando disso, ainda não só cuidando, mas quem tem que aprovar as questões do indicador. Aí eu trago um ponto de olhar o copo cheio. Cara, existe, tá num nível, o indicador tá nesse nível, vamos melhorar, vamos olhar com uma perspectiva positiva, né? Trazer essa energia pro tema.
né? Porque senão fica sempre na potência baixa, né? No, putz, tem que fazer isso de novo, tem que ir lá ver. E também usar isso como um fomento. Olha como você pode liderar essa agenda. Olha como isso pode trazer crescimento, melhorar sua reputação, para voltar de novo para essa linguagem do negócio, já que eles acabam medindo muito essas questões, né? Com certeza. E, Michele, as agendas de sustentabilidade, elas trabalham com objetivos de longo prazo, né? E não é possível trabalhar sem olhar para esses horizontes mais alongados, né? E você trata de futuros. Quando você olha para 2040, por exemplo, né? Que mundo você gostaria de enxergar diferente quando a gente fala aí da agenda da Floresta em Pé? Tá. O primeiro, falar de futuros, a gente não consegue determinar nenhum. E eles começam agora. Então, para a gente poder pensar esse futuro, ou nesses possíveis futuros, né? A gente nunca tem um só, tem possíveis caminhos. 2040, o que a gente tem que fazer agora para chegar lá? Então, eu sinto que tem esse momento de realmente fazer o que a gente está falando, dessas articulações, e conseguir trabalhar conectado, porque o que eu imagino seria essa rede funcionando com uma agenda comum que beneficia todo mundo e que a gente pudesse começar a se entender e ser visto como a gente está transformando mesmo aquele lugar de isso aqui não é só um projeto bonito de conservação. A gente está vivendo nessa integração entre ser humano, natureza, um novo modelo econômico que funciona pensando no todo. Eu sei que sou utópico, mas quem trabalha com sustentabilidade tem que ser otimista. Por esse querido, tem que nascer do otimismo. Como escolhe, né? Que você põe no começo, você escolhe trabalhar com isso. Sim. Aí você pode fazer outra coisa. É. Com certeza, com certeza. Encaminhando para o final da nossa conversa, que passou voando, mas foi excelente, daqui a 10 anos, que decisão vocês acham que a gente vai poder olhar para trás e dizer foi isso que fez valer a pena manter a floresta em pé? Michele. Acho que a gente ter mais consciência de que a gente não está desconectado, porque tudo parte do mesmo ecossistema vivo. Entender isso e começar a olhar para o que é que regenera esses futuros de verdade, precisa começar agora. Então, decidir fazer essa virada de chave agora. E tem muita gente trabalhando para isso, mas, de novo, precisa se ampliar, né? Passa pela comunicação, pela educação, tudo que a gente falou aqui. Sim, e simplificação de termos, né? Acessibilização, e uma agenda positiva também, para poder engajar as pessoas. São muitas camadas, né? Eu acho que o acesso, dar o acesso para a conscientização e educação ambiental e dar materialidade para as coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso é um gatilhozinho que está faltando para as pessoas acreditarem que o impacto ou esses projetos ou essas ações, elas estão acontecendo, elas estão evoluindo, talvez não na velocidade que a gente gostaria e que precisa, mas sim, existe uma trilha e eu acho que daqui 10 anos, quando a gente olhar, putz, a gente deu acesso, as pessoas entenderam o que está sendo feito, como é feito, qual é o propósito, eu acho que isso vai já dar um gatilho muito forte para mudar a cultura de como a gente vê todos esses projetos, todo esse ecossistema do ESG, né? E da preservação da floresta. E visibilidade para esses Brasis todos, né? Falando de tantos lugares, né? Morei no Pará, morei na Bahia, você foi muito para lá. Você falou de ancestralidade. Tem muitas culturas que já sabem fazer. A gente precisa ouvir o que eles já estão falando e aprender com eles, né? O que eles já estão fazendo. Pode parecer, de novo, utópico, mas é muito real. A gente toma banho porque era uma cultura indígena. Tem coisas que são tão internalizadas já e a gente nem sabe. Sim. É isso. A mensagem que fica para mim é trabalhar em rede, ouvir o outro para criar esses futuros possíveis que a gente quer, incluindo a Floresta em Pé. Com certeza. Foi ótima essa conversa. Como que as pessoas te acham, Michele, para continuar essa conversa? Tá, tô nas redes tradicionais, LinkedIn, Instagram, Michele Geraldo de Araújo no LinkedIn, michele.g.araújo no Instagram. E
Fico super à disposição para poder trocar ideias, conversar. Eu adoro conversar, podia continuar aqui o dia inteiro. Então, pode me chamar, fica à vontade, vai ser um prazer. Maravilha, você, Zé? Bom, LinkedIn, José Guilherme Trivelato, ou pelo site da Azon, azon.eco.br, ou pelo Instagram, azon.eco. Maravilha, muito obrigada a vocês mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de conferir o nosso canal no YouTube, onde tem muito mais episódios do Forest Talks com pessoas fora da curva que também atuam nesse fronte de manter a floresta em pé. Eu sou a Angélica Mari e esse é o Forest Talks. Até o próximo episódio. Tchau!